Nesse vídeo eu vou tentar explicar stands que eu não entendi. Então se tiver alguma que você diga, ei, essa é bem simples, ela tá aqui porque eu sou burro. E também eu vou tentar esclarecer dúvidas sobre como essas stands se encaixam no enredo, começando com algumas da parte 6. Eu já tinha mencionado essa no meu vídeo da parte 6, e na primeira vez que eu li essa luta eu fiquei muito confuso mesmo. O usuário do Dragon's Dream é um velho estranho que parece o Gollum chamado Kenzou. Sua principal habilidade é usar Feng Shui para determinar pontos fracos de seus inimigos. Feng Shui é mais um daqueles bagulhos de misticismo chinês sobre sorte e energia positiva. O mangá dá uma explicada básica do que é, mas se quiser saber o que é só procurar. Tem um monte de canal engana trouxa por aí explicando o que é com mais detalhes. Além de mostrar pontos fracos, a stand também mostra áreas onde a probabilidade de Kenzou bloquear ou desviar de ataques é mais alta. Já que a stand em si não ataca, Kenzou é quem luta. Ele usa uma bússola criada pelo stand para ler o Feng Shui e decidir o que fazer. A stand tem consciência própria e sabe falar. Ela costuma até explicar como sua habilidade funciona para os oponentes do Kenzou para criar uma luta justa. A stand tem a forma de um dragão dentro de uma esfera. Ataques contra ela são inúteis, já que não pode ser tocada. Porém, a esfera em volta dele pode. Kenzou usa as esferas para mudar a direção de seus ataques e atingir um ponto vital do inimigo. Se o inimigo golpear a esfera, também vai contar como um ataque contra ele mesmo e vai provocar uma reação em cadeia onde ele se machuca. E é isso. Eu acho que eu fiquei confuso quando eu li esse arco, porque a Jolyne tinha acabado de vencer uma luta contra um cara com stand de meteoro, e além disso, ambos já estavam sob efeito de outra stand, e tem mais a introdução do Anasui e a luta é parada para explicar o que é Feng Shui e a origem do Kenzou. Ou seja, não é que a stand é complexa, é mais que tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Eu também já tinha mencionado essa antes. O motivo dessa stand ser complexa é que a lista de habilidades dela é gigante. É uma das stands mais apelonas que eu já vi e eu acho que o pessoal tende a subestimar ela. White Snake é uma stand de longo alcance e sua força é equivalente a de uma stand corpo a corpo, como Stone Free. Ele também pode criar um ácido que dissolve lentamente os outros. Além de ser capaz de criar ilusões, ela tem ainda a habilidade de remover discos de memória e stand das pessoas e colocar em outros indivíduos. Tem uma discrepância na habilidade de ilusão da stand. Quando ela é introduzida, dá a entender que só funciona se a pessoa estiver inconsciente, porém depois o Pucci usa essa habilidade para se parecer com o Eder e atacar a Jolyne. Por que ele não fez isso antes? E ele nunca mais faz também. E o poder de discos não se limita só a memórias e stands. Tem uma vez que o Pucci remove a própria visão e outra que ele coloca um CD de música num cara e o disco começa a tocar. White Snake tem tantas habilidades que o Pucci nem usa todas com tanta frequência, e não parece que isso foi um caso de o Araki esqueceu. Eu acho mais que o Araki estava ciente que o White Snake era pelão demais e tentou mudar a stand para algo que fosse poderoso, mas ainda possível de vencer. E aí ele fez uma stand que controla a gravidade. Na parte 7 nós também temos algumas stands que eu não consegui processar direito, começando pelo Scary Monsters. Na parte 7 não tem flash, então o pessoal ganha stand sobrevivendo a uma viagem à palma do diabo ou absorvendo uma parte do cadáver de Jesus. Mas Scary Monsters é uma exceção, mais ou menos. Seu usuário original era o Dr. Ferdinando, geólogo contratado pelo presidente para recuperar as partes do cadáver que Johnny e Gyro tinham. A stand possui um vírus que infecta aqueles que Ferdinando toca e transforma-os em dinossauros que ficam sob seu controle. Isso pelo menos até o doutor morrer. Depois disso, todos que estavam sob efeito da stand voltam ao normal, exceto pelo Diego, que por causa do olho do cadáver meio que absorve a stand do doutor pra ele e ainda por cima ganha umas habilidades extras, como o poder transformar a si mesmo em dinossauro, seja por completo ou uma forma híbrida, e fossilizar os outros. Esse último funciona mais ou menos igual aquela vez quando o Josuke transformou o Ângelo em pedra. O que me confundiu nessa stand é que eu nunca saquei se era mesmo do Diego ou se era do doutor e o cadáver só deu ela pro Diego. E se o cadáver das stands, por que ele daria uma com o mesmo efeito de outra? Jojo tem vários casos de stands parecidas, mas os únicos que eu lembro de terem exatamente a mesma stand são o Jotaro e o Dio. E mesmo assim eu não tenho certeza do motivo disso. O
que me confundiu aqui não foi a habilidade, mas a definição da habilidade. Primeiro eu achei que a stand usava coisas que você sacrificou ou deixou pra trás contra você. Ela materializa essas coisas e se você encostar nelas, você sufoca até morrer. Mas aí conforme a luta ia desenrolando, eu percebi que na verdade a stand usa sua culpa contra você. Culpa de jogar algo fora, culpa de matar uma pessoa e culpa de desapontar alguém. E a representação disso foi bem inteligente. Uma culpa tão grande que te sufoca e não tem como se livrar dela, porque ela tá presa em você. Conceito que é similar ao The Lock, da parte 4. E até aí tudo bem, só porque eu não saquei a stand de primeira não significa que a habilidade dela é mal explicada ou que ela é tão complexa assim. E daí o Johnny mata o Axel Rowe. Sim, esse é o nome do usuário, essa altura o Araki tá pouco se fudendo pra sutileza no nome das referências. E quando ele faz isso, a culpa do Axel some e tudo que ele fez é transmitido pro Johnny e ele acaba renascendo junto com as pessoas que ele se sentia culpado de ter deixado pra morrer. E aí quando parece que ele perdeu, o Johnny atira nele mesmo com a rotação infinita e descobre que ele pode usar ela pra se movimentar. Eu só quero destacar que em JoJo tem um jockey aleijado que atira a unha da mão nele mesmo porque Jesus falou com ele. E aí quando o Axel tava quase roubando o corpo, o Johnny tenta parar ele, nem que o cadáver acabe destruído no processo. E então o presidente aparece, mata o Axel e rouba o cadáver. E então é isso. Acho que é a mesma coisa da luta do Dragon's Dream, muita coisa ao mesmo tempo. Uma história onde nada acontece é chata, sim, é verdade. Mas olha o tanto de coisa que tem pra processar nesse arco. A história da Hot Pants, o Johnny quase abandonando a humanidade dele, Jesus, a stand do Axel, o presidente... É bastante coisa, mas não tanto ao ponto de ser uma bagunça incoerente. Isso, na minha opinião, é um dos defeitos de JoJo. Conforme as partes vão progredindo, o número de coisas acontecendo simultaneamente vai aumentando. Isso pelo menos até a parte 8, eu senti que ela é bem razoável nesse quesito, e eu não me perdi enquanto lia ela. Love Train é a habilidade que o Valentine adquire graças ao cadáver. O principal efeito do Love Train é redirecionar qualquer má sorte para longe do Valentine. Isso quer dizer que ele está imune a qualquer ataque. Por exemplo, quando Johnny atirou nele, os ataques dele foram transferidos para outra pessoa. A stand também atrai todos os objetos naturais em direção da Lucy Steel, como por exemplo, o oceano. Mas esses efeitos só são ativados enquanto Valentine estiver dentro da barreira de luz gerada pela Lucy. A barreira em si parece ter um limite de alcance. Tem até uma parte que o Steven Steel carrega a Lucy para outro lugar e acaba puxando o presidente junto, como se fosse uma coleira. Outra habilidade é fazer com que qualquer ferida seja fatal, por exemplo, fazer uma mordida no dedo ser transferida até o coração. O próprio D4C é complexo, essa habilidade é uma das stands que mais me fez ler e reler capítulos, e daí quando eu finalmente saquei foi tipo... O modo que o Araki escolheu para representar a execução da habilidade também foi muito engenhoso, virando o ponto de vista da página para de ponta cabeça só para acrescentar mais para a impressão que aquele é um lugar diferente. Ah, isso não são cubos, são esponjas de Menger. Boa sorte tentando entender o que elas são. Essa eu já vi sendo motivo de bastante discussão sobre ser ou não a stand do Gyro e por que ela consegue atacar o Valentine com o Love Train. Não é a stand do Gyro, tá mais pra stand da técnica do spin e ela usa a gravidade pra ferir o Valentine, mesmo quando ele usa o Love Train, pois a gravidade é a única coisa além do Valentine que é capaz de existir entre as dimensões. Como o Gyro sacou isso, eu nunca vou entender, é mais um daqueles famosos pulos de lógica de JoJo em que o personagem aposta tudo em um golpe. Chocolate Disco é basicamente uma amarelinha da morte que deixa o usuário usar um bracelete para controlar a direção de qualquer objeto que caia no espaço da stand. Eu tive que olhar na wiki para entender como funciona. É porque eu sou burro. Na minha opinião, essa é uma das stands que mais pirou a minha noção do que é um stand. Para início de conversa, é uma stand para 11 usuários. 11! Mas enfim. Tattoo You é uma stand em formato de tatuagem nas costas e parte de trás dos braços e da cabeça dos usuários. Ela permite que eles possam usar as tatuagens um dos outros como portais. Os usuários usam isso em equipe para melhorar seu ataque e defesa. Mesmo matando um deles, os outros ainda podem usar a tatuagem do cadáver para se movimentar. Nesse caso, é melhor ser super organizado que nem os caras que perseguiram o Johnny e o Gyro. E adivinha o que foi que me confundiu quando eu li esse arco pela primeira vez? É bem simples. Parece que é preciso 11 pessoas para utilizar a stand. Então achar 11 pessoas que concordem em usar o stand em equipe
é simultaneamente a maior fraqueza e vantagem da stand. Isso levanta perguntas sobre como os usuários compartilham a stand, ou se há um jeito de descompartilhar, e se tem como mais de 11 pessoas usarem a stand ao mesmo tempo. Sei lá, eu costumo focar nesses detalhes e acabo me perdendo da história. Você deve ter notado que faltou uma stand muito famosa por ser mal compreendida e que virou até piada. Eu acho que ela já foi explicada demais, tem explicações boas e ruins, sérias e irônicas. Isso já foi discutido tanto que perdeu a graça. Além do mais, o anime representou a habilidade de um jeito mais dinâmico, e eu nunca vi alguém reclamando. Tentar explicar essa stand agora seria algo que só um perdedor sem vida que faz vídeos sobre JoJo faria. Eu tô falando, é claro, do Anark. Talvez você tenha achado ridículo que eu não tenha entendido alguma das stands dessa lista só por causa de uma coisa ou outra na maneira como os personagens usam elas. Mas regras de habilidades em shonen são importantes. Ter regras claras ajuda na imersão da história. Alguns desses exemplos podem não ter sido os melhores, mas foram os que eu achei menos repetitivos, já que existe uma penca de vídeo por aí explicando stands.